Imagine por um instante que as palavras mais profundas já pronunciadas sobre a natureza sombria do ser humano não estão em livros de psicologia moderna, mas foram sussurradas há 2 milênios por um homem que enxergava além das máscaras que usamos. E se eu dissesse que Jesus Cristo, muito antes da ciência moderna, já havia mapeado com precisão assustadora o que hoje chamamos de narcisismo? A verdade que poucos ousam encarar é que nas Escrituras existe um código psicológico oculto, deliberadamente obscurecido ao longo dos séculos. Por que razão tantos trechos específicos sobre o narcisismo patológico foram sistematicamente removidos das traduções modernas? Quem temia que reconhecêssemos esses padrões em nossos líderes, em nossas famílias ou, mais perturbador ainda, em nós mesmos? O que compartilharei com você neste momento não é apenas conhecimento, mas uma chave para desbloquear percepções que transformarão completamente sua compreensão sobre as relações humanas. Há um motivo pelo qual você foi atraído a este vídeo precisamente agora. Não é coincidência, é sincronicidade. Um conceito que revela como o inconsciente coletivo se manifesta através de eventos aparentemente aleatórios para nos guiar exatamente onde precisamos estar. O que você descobrirá nos próximos minutos poderá ser doloroso, mas é absolutamente necessário para a sua individuação. O processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos. A sombra projetada pelo narcisista sobre o mundo não é meramente um distúrbio comportamental moderno, mas um arquétipo ancestral que se manifesta ciclicamente na história humana. Quando Jesus falava sobre sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios de podridão por dentro, ele não estava apenas usando uma metáfora religiosa, mas descrevendo com precisão cirúrgica o fenômeno da persona narcísica que encobre um vazio existencial profundo. Este paradoxo fundamental, esta ferida primordial no cerne do ser, esta cisão entre o eu interior e a máscara exterior, tudo isso foi compreendido e articulado muito antes que pudéssemos nomear clinicamente o transtorno. A história da humanidade é marcada por ciclos de ascensão e queda de figuras narcisistas ao poder. O próprio Jesus enfrentou estas figuras, os fariseus, homens que converteram a espiritualidade em espetáculo, a devoção em performance, a fé em instrumento de controle. E não é surpreendente que tenha sido crucificado por expor esta verdade. O narcisista não suporta ser visto através de sua máscara cuidadosamente construída. A exposição de sua verdadeira natureza é experimentada como aniquilação total. Quando nos aprofundamos nas palavras originais de Jesus, em aramaico e grego, descobrimos descrições precisas do que hoje chamamos de gaslighting, manipulação e abuso emocional. E estas passagens foram sistematicamente diluídas ou completamente removidas ao longo dos séculos. Por quê? Porque o reconhecimento destas dinâmicas representa uma ameaça profunda às estruturas de poder estabelecidas, tanto religiosas quanto seculares. O narcisista patológico não é apenas um indivíduo com autoestima inflada. É alguém que perdeu completamente o contato com seu verdadeiro self, substituindo-o por uma construção grandiosa e vazia. E Jesus compreendia isso quando falava dos sepulcros caiados, belos por fora, cheios de ossos por dentro. A casca externa polida esconde um vazio interior aterrorizante. Este vazio é o que Jung chamaria mais tarde de alienação da alma, a separação traumática entre a persona social e o self autêntico. Mas o mais fascinante e perturbador é que Jesus não apenas identificou o narcisista, ele previu como estes indivíduos se multiplicariam nos últimos dias, criando uma cultura inteira à sua imagem. Vivemos agora em uma civilização que não apenas tolera o narcisismo, mas o celebra, o recompensa e o eleva como ideal. Nossas redes sociais, nossa mídia, nossa política,
Todos se tornaram amplificadores de características narcísicas que Jesus identificou como profundamente destrutivas para a alma humana. O que você experimentará nos próximos minutos é uma jornada através das camadas de significado ocultas nas palavras de Cristo, iluminadas pela psicologia profunda de Jung e aplicadas ao momento crítico em que vivemos agora. Esta não é apenas uma análise teológica ou psicológica, é um mapa para navegar um mundo cada vez mais dominado pela distorção narcísica da realidade. Há um motivo pelo qual você sente aquela inquietação ao interagir com certas pessoas em sua vida. Aquela sensação de estar constantemente andando em cascas de ovos, de suas percepções serem questionadas, de suas necessidades serem invisibilizadas. Jesus deu um nome a isso 2000 anos atrás, e esta noite revelarei exatamente o que ele disse e por que estas palavras foram deliberadamente obscurecidas ao longo dos séculos. A jornada para o autoconhecimento genuíno, o que Jung chamaria de processo de individuação, começa com o reconhecimento da sombra, tanto individual quanto coletiva. O narcisismo representa uma recusa fundamental em confrontar a sombra, substituindo este trabalho essencial por uma projeção massiva de todos os aspectos indesejados do self no outro. Esta é precisamente a dinâmica que Jesus identificou quando falou sobre ver o cisco no olho do irmão, mas não perceber a trave no próprio olho. Esta inversão projetiva é a assinatura psíquica do narcisista. Nas profundezas do inconsciente coletivo habitam os arquétipos, padrões primordiais que moldam nossa experiência humana. O narcisista incorpora o arquétipo da persona inflada e desconectada do self, uma máscara que consumiu o rosto. Este desequilíbrio fundamental entre a aparência externa e a realidade interna cria um vazio existencial que só pode ser preenchido temporariamente através da exploração e manipulação dos outros. Jesus percebeu esta dinâmica com clareza cristalina quando confrontou os fariseus, chamando-os de raça de víboras e filhos do diabo, não como insultos superficiais, mas como diagnósticos precisos de uma condição espiritual e psicológica específica. O que torna esta revelação ainda mais extraordinária é a compreensão de que o narcisismo, como o entendemos hoje, é fundamentalmente uma ferida de amor. É o resultado de um desenvolvimento interrompido, onde a criança nunca experimenta o amor incondicional necessário para desenvolver um senso de self autêntico e estável. Em vez disso, aprende a criar uma falsa personalidade para obter a aprovação e validação que desesperadamente necessita. Jesus abordou precisamente esta dinâmica quando falou sobre nascer de novo, não como um dogma religioso simplista, mas como uma necessidade psicológica profunda de curar esta ferida primordial e permitir o desenvolvimento de um self genuíno e integrado. A sincronicidade que o trouxe a este vídeo neste momento específico não é acidente. Existe uma razão pela qual você precisa ouvir esta mensagem agora. Talvez você esteja envolvido com um narcisista, um parceiro, um familiar, um chefe. Talvez você esteja lutando para compreender por que se sente tão esgotado, diminuído e confuso em certos relacionamentos. Ou talvez, e esta é a possibilidade mais transformadora, você esteja começando a reconhecer padrões narcísicos em si mesmo. O primeiro e mais crucial passo para a verdadeira transformação. O que Jesus e Jung compartilham, apesar dos 2 milênios que os separam, é a compreensão de que o verdadeiro caminho para a cura e integridade passa necessariamente pelo confronto com a sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que negamos, reprimimos e projetamos nos outros. O narcisista é aquele que se recusa terminantemente a empreender esta jornada essencial, preferindo manter a ilusão de perfeição à custa de um vazio interior crescente e de relacionamentos genuínos.
As palavras de Jesus sobre o narcisismo não foram apenas observações sobre indivíduos específicos de sua época. Foram um aviso profético sobre como esta condição se tornaria epidêmica em nossa era. Quando ele falou sobre falsos profetas que viriam vestidos como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Estava descrevendo com precisão assombrosa a capacidade do narcisista de se apresentar como benevolente, enquanto secretamente explora e consome aqueles ao seu redor. Esta é a essência do abuso narcísico, a discrepância devastadora entre a imagem pública cultivada e o comportamento privado predatório. O que torna o narcisista tão perigoso é precisamente sua capacidade de parecer o oposto do que realmente é. Como Jung observaria mais tarde, quanto mais brilhante a persona, mais escura a sombra. O narcisista desenvolve uma capacidade quase sobrenatural de projetar exatamente o que os outros desejam ver, enquanto esconde completamente sua verdadeira natureza. É esta habilidade que Jesus identificou quando alertou seus seguidores para conhecer a árvore por seus frutos, não por suas palavras, aparência ou promessas, mas pelos resultados concretos de suas ações ao longo do tempo. A epidemia de narcisismo em nossa cultura atual não é acidental. É o resultado previsível de um afastamento progressivo dos valores de humildade, autoexame e responsabilidade comunitária que Jesus pregava. Em seu lugar, desenvolvemos uma cultura que premia a autopromoção, o espetáculo e a aparência de sucesso acima da substância e integridade. O que Jesus previu não foi apenas a existência de indivíduos narcisistas, mas a criação de sistemas inteiros que funcionariam segundo a lógica narcísica, incluindo, ironicamente, muitas instituições religiosas fundadas em seu nome. À medida que avançamos nesta jornada juntos, você começará a reconhecer os padrões específicos de comportamento que Jesus identificou como características do espírito narcisista. Verá como estas dinâmicas se manifestam em relacionamentos pessoais, estruturas organizacionais e sistemas sociais mais amplos. E, mais importante, descobrirá as ferramentas espirituais e psicológicas que Jesus ofereceu para proteger-se da influência corrosiva do narcisismo e iniciar seu próprio processo de cura e integração. O sinal que Jesus prometeu, aquele que nos alertaria sobre a proliferação do espírito narcisista nos últimos dias, está agora claramente visível para aqueles com olhos para ver. Não é uma ocorrência astronômica ou um evento político específico, mas uma transformação cultural profunda que coloca o ego inflado no centro de nossa civilização. Quando Jesus falou sobre pessoas amantes de si mesmas nos últimos tempos, estava descrevendo precisamente a cultura de selfies, celebridades instantâneas e autopromoção incessante que agora nos cerca. A ferida narcísica é fundamentalmente uma ferida de amor, ou mais precisamente, uma ferida causada pela ausência de amor autêntico durante os estágios formativos do desenvolvimento. Esta compreensão é crucial, porque revela que o comportamento do narcisista, por mais destrutivo que seja, vem de um lugar de profunda carência e sofrimento. Jesus compreendeu isto quando, mesmo ao confrontar os comportamentos narcisistas mais extremos, mantinha aberta a possibilidade de redenção e transformação. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Estas palavras refletem uma compreensão profunda de que mesmo o narcisismo mais enraizado é, em sua essência, uma estratégia de sobrevivência psíquica adotada por uma alma profundamente ferida. Jung expandiria esta compreensão séculos depois, explorando como a inflação do ego frequentemente mascara uma desconexão profunda com o self transpessoal, a totalidade psíquica que transcende e inclui o ego consciente. O narcisista está fixado no estágio do espelho, incapaz de ver além de sua própria imagem refletida.
Esta fixação representa um desenvolvimento psicológico e espiritual interrompido que Jesus buscava curar através de seu convite à metanoia. Não apenas arrependimento no sentido religioso convencional, mas uma transformação completa da mente e uma reorientação da consciência. Os relatos evangélicos estão repletos de encontros entre Jesus e indivíduos exibindo características claramente narcisistas. Em cada um destes encontros, vemos Jesus empregando estratégias específicas para penetrar as defesas narcisistas e criar possibilidades de transformação genuína. Algumas vezes ele utiliza confrontação direta, como quando chama os fariseus de sepulcros caiados. Outras vezes, emprega parábolas e histórias que permitem que a verdade seja absorvida indiretamente, contornando as defesas do ego. E, em algumas ocasiões, simplesmente se recusa a engajar, reconhecendo que há momentos em que o narcisismo está tão cristalizado que apenas o afastamento é apropriado. Estas estratégias oferecem um modelo valioso para como podemos responder ao narcisismo em nossa própria vida. Nem sempre a confrontação direta é o caminho mais sábio. Às vezes, como Jesus demonstrou, o silêncio estratégico ou o afastamento completo é a resposta mais saudável. Não atireis vossas pérolas aos porcos. Este conselho não é sobre desumanização do outro, mas um reconhecimento lúcido de que há situações onde nossas verdades mais preciosas serão não apenas rejeitadas, mas usadas contra nós pelo narcisista. À medida que aprofundamos nossa exploração das Escrituras através das lentes da psicologia junguiana, começamos a ver padrões fascinantes emergindo. O que parecia inicialmente como meras histórias religiosas revela-se como um mapa sofisticado da psique humana e suas dinâmicas. A parábola do filho pródigo, por exemplo, pode ser lida como uma descrição precisa da jornada do ego narcisicamente inflado, que eventualmente esgota seus recursos e é forçado a retornar à realidade e reconectar-se com valores mais profundos e autênticos. O narcisismo patológico é essencialmente um estado de idolatria psicológica, a adoração da imagem em detrimento da substância. Quando Jesus advertiu contra a idolatria, não estava simplesmente falando sobre estátuas e ídolos físicos, mas sobre a tendência humana de substituir a realidade por símbolos, de preferir a imagem à verdade. O narcisista é o idólatra supremo, adorando sua própria imagem idealizada enquanto sacrifica relacionamentos reais e conexões autênticas no altar desta falsa divindade. Este entendimento ilumina por que Jesus foi tão veemente em suas críticas aos líderes religiosos narcisistas de seu tempo. Ele reconheceu que eles haviam transformado a religião, que deveria ser um caminho para a conexão autêntica com o divino e com os outros, em um sistema de autoglorificação e controle social. Eles amam os lugares de honra nos banquetes e os assentos mais importantes nas sinagogas. Gostam de ser saudados nas praças e de serem chamados rabi. Esta descrição poderia facilmente aplicar-se a muitas figuras públicas contemporâneas que utilizam a espiritualidade ou ideologia como veículo para alimentar seu próprio narcisismo. O contraste que Jesus estabelece é claro. A verdadeira espiritualidade move-se na direção oposta ao narcisismo. Enquanto o narcisista busca constantemente elevar-se acima dos outros, a pessoa espiritualmente madura busca servir e elevar os outros. Quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Esta inversão paradoxal de valores captura a essência do confronto entre o caminho narcisista e o caminho da individuação autêntica, que tanto Jesus quanto Jung advogavam. É fascinante observar como Jesus identificou precisamente os comportamentos que hoje associamos com o abuso narcisista.
Quando ele fala sobre aqueles que devoram as casas das viúvas, enquanto, por pretexto, fazem longas orações, está descrevendo o que os psicólogos modernos chamariam de narcisismo comunal, a exploração da virtude aparente para ganhos pessoais, enquanto secretamente se prejudica os vulneráveis. Quando adverte contra lobos em pele de cordeiro, está articulando a capacidade do narcisista de apresentar uma falsa persona de bondade enquanto esconde intenções predatórias. Ainda mais revelador é o conselho de Jesus sobre como responder a tais indivíduos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Esta orientação encapsula perfeitamente o equilíbrio necessário ao lidar com narcisistas, uma combinação de discernimento afiado e integridade pessoal. A sabedoria da serpente nos permite ver através da manipulação narcisista, enquanto a inocência da pomba nos mantém ancorados em nossa própria autenticidade e impede que nos tornemos como aqueles que nos ferem. O processo de cura do narcisismo, tanto em nível individual quanto coletivo, requer precisamente o tipo de morte e renascimento simbólicos que estão no centro da mensagem de Jesus. A menos que um grão de trigo caia na terra e morra, permanece apenas um grão, mas se morrer, produz muitos frutos. O narcisista teme acima de tudo esta morte simbólica do falso self, este abandono da grandiosa mas vazia autoimagem que construiu como proteção contra vulnerabilidade e vergonha primordiais. Jung entendeu profundamente esta dinâmica quando desenvolveu seu conceito de individuação, o processo pelo qual integramos aspectos conscientes e inconscientes de nossa psique para nos tornarmos um self mais completo e autêntico. Este processo requer precisamente o tipo de humildade e disposição para enfrentar nossas sombras que o narcisista mais teme. O encontro consigo mesmo pertence aos encontros mais desagradáveis, escreveu Jung, articulando a razão fundamental pela qual o narcisista constrói elaborados sistemas de defesa para evitar precisamente este encontro essencial. Quando Jesus convida seus seguidores a perder suas vidas para encontrá-las, está essencialmente descrevendo o mesmo processo que Jung mais tarde chamaria de integração da sombra e transcendência do ego. A verdadeira vida espiritual, assim como a verdadeira saúde psicológica, requer a disposição para abandonar nossas falsas personas e enfrentar a realidade de quem realmente somos, com todas as nossas imperfeições e vulnerabilidades. O narcisista, no entanto, está preso em um ciclo trágico de recusa desta jornada essencial. Em vez de confrontar sua sombra, projeta-a violentamente nos outros. Em vez de integrar suas vulnerabilidades, constrói uma fortaleza de grandiosidade para escondê-las. Em vez de permitir a morte simbólica do falso self, que abriria caminho para o renascimento autêntico, agarra-se desesperadamente a esta construção cada vez mais frágil, exigindo que todos ao seu redor participem e reforcem a ilusão. É precisamente esta recusa que Jesus identificou nos líderes religiosos de seu tempo, e é a mesma recusa que vemos em tantos líderes contemporâneos, sejam eles religiosos, políticos, empresariais ou culturais. A descrição de Jesus dos fariseus como guias cegos que coam um mosquito e engolem um camelo captura perfeitamente a distorção perceptiva que caracteriza o narcisismo patológico, uma hiperfixação em falhas triviais nos outros, combinada com uma cegueira total para as próprias contradições massivas. À medida que nossa cultura se torna cada vez mais narcisista, vemos esta mesma dinâmica reproduzida em escala societal, uma obsessão com transgressões mínimas de códigos sociais em constante mudança, combinada com uma indiferença chocante para com injustiças estruturais fundamentais. Jesus previu precisamente esta inversão de valores
quando advertiu que nos últimos dias o amor de muitos esfriará, enquanto a justiça se torna uma performance vazia, separada da compaixão genuína. O narcisismo coletivo se manifesta como uma preocupação obsessiva com a imagem externa da sociedade, enquanto suas fundações internas apodrecem. É a nação que se proclama defensora da liberdade, enquanto encarcera a maior porcentagem de sua população. É a instituição religiosa que prega humildade enquanto acumula riqueza e poder. É a corporação que faz marketing de responsabilidade social enquanto explora secretamente trabalhadores e destrói o meio ambiente. Jesus reconheceu estas contradições há 2000 anos, e sua mensagem permanece igualmente reveladora e desconfortável hoje. O que torna a mensagem de Jesus tão poderosa como antídoto ao narcisismo é seu foco implacável na verdade interior em oposição à aparência exterior. Deus não vê como o homem vê a aparência exterior, mas Deus vê o coração. Esta inversão de valores é absolutamente fundamental para compreender tanto a crítica de Jesus ao narcisismo de seu tempo, quanto seu potencial curativo para nossa cultura atual. Em uma sociedade obcecada com imagens, likes, visualizações e métricas superficiais de sucesso, o chamado para cultivar uma vida interior rica e autêntica, mesmo que invisível aos olhos do mundo, é profundamente contracultural e potencialmente revolucionário. Jung expandiu esta compreensão, observando que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Tanto Jesus quanto Jung reconheceram que a verdadeira transformação pessoal, relacional e societal começa com este movimento da atenção do exterior para o interior, da preocupação com a imagem para o cultivo da substância, da performance para a autenticidade. O espírito narcisista que Jesus identificou há 2000 anos é essencialmente um espírito de mentira. Mentira para os outros, certamente, mas mais fundamentalmente, mentira para si mesmo. É a recusa em ver e aceitar a realidade como ela é, preferindo, em vez disso, construir e habitar elaboradas ficções que protegem o ego frágil de verdades desconfortáveis. Quando Jesus declara: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", está oferecendo o antídoto essencial para o veneno do narcisismo. Um compromisso radical com a realidade, por mais desconfortável que esta possa ser inicialmente. Este compromisso com a verdade exige coragem. A coragem de ver a si mesmo claramente, com todas as imperfeições e vulnerabilidades. A coragem de reconhecer quando estamos sendo manipulados ou enganados. A coragem de nomear dinâmicas abusivas, mesmo quando fazê-lo implica em riscos sociais ou pessoais significativos. Jesus modelou esta coragem quando confrontou os sistemas narcisistas de seu tempo e pagou o preço último por fazê-lo. No entanto, sua ressurreição, seja entendida literal ou simbolicamente, representa a verdade essencial de que o compromisso com a autenticidade, embora possa acarretar sofrimento temporário, conduz ultimamente a uma vida mais plena e livre. O narcisismo se alimenta de segredo e negação. Prospera nas sombras da consciência, manipulando percepções e distorcendo a realidade sem ser detectado. É por isso que a simples nomeação e identificação de dinâmicas narcisistas, o que estamos fazendo agora, é em si um ato de resistência e cura. Jesus compreendeu o poder libertador desta nomeação quando declarou: "A verdade vos libertará", não como um slogan espiritual vago, mas como uma estratégia prática para combater a manipulação e abuso. Quando começamos a reconhecer os padrões específicos de comportamento narcisista que Jesus identificou, a hiperfixação em status e aparências, a exploração dos vulneráveis enquanto se projeta virtuosidade, a recusa em assumir responsabilidade pelos próprios atos, a projeção da própria sombra nos outros, ganhamos ferramentas vitais
para proteger nossa própria integridade psíquica e espiritual. Este reconhecimento não é sobre julgar os outros, mas sobre exercer o tipo de discernimento sábio que Jesus advogava quando instruiu seus seguidores a serem prudentes como serpentes. O narcisista patológico emprega diversas estratégias para manter seu controle sobre os outros e preservar sua autoimagem grandiosa. Entre as mais destrutivas estão o que os psicólogos modernos chamam de gaslighting, a manipulação da percepção da realidade da vítima até que ela comece a duvidar de sua própria sanidade. Jesus identificou precisamente esta tática quando confrontou aqueles que filtram um mosquito e engolem um camelo, que distorcem radicalmente o que é importante e o que é trivial até que suas vítimas percam completamente o senso de proporção moral. Outra tática comum é a triangulação. Colocar pessoas umas contra as outras para manter o controle sobre todas elas. Jesus alertou sobre esta estratégia quando falou sobre aqueles que amam criar divisões e quando orou para que seus seguidores fossem um, reconhecendo que a união autêntica entre pessoas é uma ameaça direta ao controle narcisista que depende de isolamento e desconfiança. Talvez a tática mais insidiosa seja o que os terapeutas modernos chamam de abuso intermitente, a alternância imprevisível entre afeto e rejeição, elogio e crítica, inclusão e exclusão que mantém a vítima em um estado constante de desequilíbrio emocional e dependência. Jesus observou este padrão nos líderes religiosos que impõem fardos pesados nos ombros dos outros, enquanto oferecem apenas alívio condicional baseado em subserviência contínua às suas demandas em constante mudança. Estas táticas, gaslighting, triangulação e abuso intermitente, não são apenas comportamentos individuais tóxicos, mas tornaram-se características estruturais de muitas instituições e sistemas culturais. Vemos o gaslighting em escala societal, quando realidades objetivas, como mudanças climáticas ou desigualdade econômica, são negadas ou minimizadas. Vemos triangulação, quando grupos vulneráveis são colocados uns contra os outros para distrair da exploração sistemática por aqueles no poder. E vemos abuso intermitente na maneira como sistemas políticos e econômicos alternadamente prometem e retiram segurança e recursos básicos, mantendo populações inteiras em estados de ansiedade crônica e dependência. Jesus reconheceu que estas estratégias de controle narcisista não eram apenas falhas individuais de caráter, mas características sistemáticas de impérios e instituições. Sua crítica não se limitava a fariseus individuais, mas estendia-se ao sistema farisaico como um todo. Um sistema que havia substituído a conexão autêntica com o divino por elaborados rituais de pureza e hierarquia social, que serviam primariamente para manter estruturas de poder existentes. Da mesma forma, seu confronto com o Império Romano não era apenas uma rejeição de um imperador específico, mas uma recusa fundamental da lógica imperial em si. A lógica que valoriza poder sobre serviço, dominação sobre parceria e aparência sobre substância. Meu reino não é deste mundo, declarou Jesus, não como uma retirada escapista para um reino celestial, mas como um repúdio radical da lógica narcisista que fundamentava o mundo imperial e uma afirmação de uma realidade alternativa, baseada em valores radicalmente diferentes. Esta compreensão ilumina por que a mensagem original de Jesus foi tão frequentemente distorcida ou diluída ao longo dos séculos. Sua crítica ao narcisismo não era meramente moral, mas estrutural e sistêmica. Ele não estava simplesmente identificando indivíduos maus dentro de sistemas basicamente bons, mas expondo como sistemas inteiros podem ser organizados de acordo com princípios narcisistas fundamentalmente destrutivos para o florescimento humano.
Não é de admirar, então, que as passagens mais explícitas sobre narcisismo estrutural tenham sido sistematicamente obscurecidas ou reinterpretadas. Os próprios sistemas que Jesus criticava tinham todo o interesse em transformar sua mensagem radical em uma doutrina de salvação individual compatível com as estruturas de poder existentes. A ironia suprema é que a mensagem de um dos críticos mais poderosos do narcisismo foi cooptada para apoiar os próprios sistemas narcisistas que ele confrontou. No entanto, a verdade tem uma maneira de persistir, mesmo através de séculos de distorção. As palavras originais de Jesus, quando lidas em seu contexto histórico e cultural completo, mantêm seu poder revolucionário de expor e desafiar o narcisismo, tanto individual quanto sistemático. É por isso que, mesmo 2000 anos depois, estas palavras ainda têm o poder de perturbar e transformar, porque identificam com precisão implacável as estratégias através das quais o narcisismo opera em cada nível, do pessoal ao político. O mais poderoso nesta revelação é o reconhecimento de que a cura do narcisismo, novamente tanto individual quanto coletivo, requer precisamente o tipo de morte e renascimento que está no centro da mensagem cristã. O falso self narcisista, a persona inflada e grandiosa que esconde a ferida primordial, deve morrer para que um self autêntico possa emergir. Este processo raramente é suave ou indolor. Assim como a crucificação precede a ressurreição no mito cristão, a desconstrução das estruturas narcisistas de personalidade e poder geralmente envolve um período de crise, desorientação e perda aparente. Jung entendeu profundamente este processo, descrevendo-o como a noite escura da alma, que frequentemente precede a verdadeira transformação psicológica. É o período em que nossas antigas formas de ser no mundo, nossas máscaras, nossas estratégias de defesa, nossas ilusões sobre nós mesmos desmoronam, deixando-nos temporariamente desorientados e vulneráveis. É precisamente este estado de vulnerabilidade que o narcisista mais teme e fará qualquer coisa para evitar. No entanto, é apenas através desta vulnerabilidade que a verdadeira transformação se torna possível. Bem-aventurados os pobres de espírito, declarou Jesus, não glorificando a pobreza material ou a falta de vitalidade, mas reconhecendo que é precisamente quando abandonamos nossas falsas certezas e defesas egóicas que nos tornamos verdadeiramente abertos à realidade maior que nos cerca e habita dentro de nós. Este paradoxo está no coração tanto do cristianismo quanto da psicologia junguiana. É apenas ao morrer para o falso self que encontramos nossa verdadeira vida. É apenas ao abandonar nossas ilusões de controle e superioridade que descobrimos nossa verdadeira força. É apenas ao aceitar nossas vulnerabilidades e imperfeições que encontramos verdadeira conexão com os outros e com o divino. O narcisista, tragicamente, está preso em um ciclo interminável de fuga desta verdade essencial. Cada ameaça ao falso self é experimentada como uma ameaça à própria existência, provocando respostas defensivas cada vez mais extremas: raiva, projeção, negação, gaslighting, triangulação. Estas defesas podem parecer eficazes a curto prazo, mas a longo prazo apenas intensificam o isolamento e fragmentação internos que estão na raiz do sofrimento narcisista. É por isso que a verdadeira compaixão pelo narcisista, a compaixão que Jesus demonstrou mesmo para com seus perseguidores mais determinados, reconhece que por trás da máscara de grandiosidade e controle existe um ser humano profundamente ferido e aterrorizado. Esta compaixão não implica em tolerar comportamento abusivo ou permanecer em relacionamentos destrutivos. Pelo contrário, frequentemente a forma mais compassiva de responder ao narcisismo é estabelecer limites firmes e claros que recusem participar na manutenção da ilusão narcisista.
Jesus modelou precisamente este tipo de compaixão com limites quando, por exemplo, se recusou a engajar com Herodes durante seu julgamento. Ele reconheceu que Herodes não estava genuinamente interessado na verdade, mas apenas em um espetáculo que pudesse entreter sua corte. Ao manter silêncio neste contexto, Jesus estabeleceu um limite claro enquanto mantinha sua própria integridade. Um modelo poderoso para como podemos responder ao narcisismo em nossa própria vida. Este equilíbrio entre compaixão e limites claros é essencial, tanto para nossa própria proteção quanto para criar possibilidades genuínas de transformação para o narcisista. Participar na ilusão narcisista, seja por medo, obrigação ou mal compreendida bondade, não ajuda nem a nós mesmos nem ao narcisista. Apenas a verdade, comunicada com tanta firmeza e compaixão quanto a situação permite, tem o potencial de catalisar uma transformação genuína. É precisamente esta verdade que Jesus ofereceu repetidamente aos narcisistas de seu tempo, quer estivessem prontos para ouvi-la ou não. A verdade vos libertará. Não é apenas uma promessa, mas um convite. Um convite para abandonar as prisões autoconstruídas de grandiosidade, ilusão e manipulação e entrar na liberdade mais ampla de uma vida vivida em autenticidade e conexão genuína. Este convite permanece tão relevante hoje quanto era há 2000 anos. Vivemos em uma cultura que simultaneamente diagnostica o narcisismo como uma patologia individual, enquanto recompensa e celebra traços narcisistas em níveis sociais, políticos e econômicos. Reconhecer este paradoxo e comprometer-se com valores que correm contra a corrente da glorificação cultural do narcisismo requer precisamente o tipo de coragem contracultural que Jesus demonstrou em sua própria vida. O sinal que surge esta noite, o sinal que Jesus predisse, não é um evento celestial dramático, mas um reconhecimento gradual e crescente de que os valores e sistemas que têm governado nossa civilização por tanto tempo estão fundamentalmente em desacordo com o que verdadeiramente nutre e sustenta o florescimento humano. Este reconhecimento está crescendo não apenas entre cristãos ou seguidores de Jung, mas entre pessoas de todas as tradições de fé e filosofias que reconhecem a profunda crise espiritual e psicológica em que nos encontramos coletivamente. Esta crise é, em sua essência, uma crise de narcisismo, a glorificação do ego individual e coletivo às custas da alma, o sacrifício de conexão autêntica no altar da imagem e aparência, a substituição de significado profundo por gratificação superficial. O que Jesus reconheceu há 2000 anos e o que Jung articulou em termos psicológicos modernos é que este caminho conduz inevitavelmente não à realização prometida, mas à fragmentação, isolamento e desespero existencial. A alternativa que ambos ofereceram não é um conjunto de regras morais rígidas ou dogmas teológicos inflexíveis, mas um caminho de transformação interior baseado no compromisso radical com a verdade, a integração da sombra e o cultivo da conexão autêntica. Este caminho não é fácil. Envolve enfrentar nossas próprias tendências narcisistas, reconhecer nossas feridas primordiais e assumir responsabilidade por nossa própria cura e crescimento. No entanto, é precisamente este trabalho interior, trabalho que tanto Jesus quanto Jung reconheceram como essencial para o desenvolvimento humano genuíno, que tem o potencial não apenas de transformar vidas individuais, mas de criar as condições para uma transformação social mais ampla. Assim como o narcisismo individual frequentemente reflete e reforça o narcisismo cultural, a cura individual do narcisismo cria possibilidades para sistemas e estruturas mais saudáveis. Este é o significado mais profundo do reino de Deus que Jesus proclamou.
Não um reino celestial separado da realidade terrena, mas uma transformação radical da própria maneira como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo. É uma visão de uma forma de vida humana fundamentada não no medo, dominação e exploração que caracterizam o narcisismo, mas no amor, serviço e conexão autêntica que emergem quando transcendemos as limitações do ego isolado. Jung expressou uma visão semelhante em termos psicológicos quando escreveu sobre a individuação não como um processo de isolamento egóico, mas como um caminho para uma conexão mais profunda com o self transpessoal e, através desta conexão, com toda a humanidade e o cosmos. O encontro de duas personalidades, escreveu ele, é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas são transformadas. Esta transformação mútua, este reconhecimento de que nossa libertação individual está inextricavelmente ligada à libertação de todos, é o antídoto mais poderoso para a lógica narcisista que nos manteve cativos por tanto tempo. É a realização de que não somos seres isolados, competindo por recursos e reconhecimento limitados, mas participantes em uma realidade interdependente, onde o florescimento genuíno de cada um contribui para o florescimento de todos. O espírito narcisista que Jesus identificou há 2000 anos prospera precisamente através da negação desta verdade fundamental. Depende de divisão, comparação, hierarquia e escassez percebida. Prospera quando nos vemos como fundamentalmente separados uns dos outros e do mundo natural, competindo por status, recursos e até amor, como se fossem commodities limitadas a serem acumuladas e protegidas. A mensagem de Jesus, assim como os insights mais profundos de Jung, desafia radicalmente esta visão de mundo narcisista. Ambos reconheceram que nossa aparente separação é, em um nível mais profundo, uma ilusão, que somos fundamentalmente interconectados de maneiras que transcendem nosso entendimento consciente. É esta interconexão que o narcisista mais teme e nega, porque ameaça a ilusão de controle e superioridade da qual o ego narcisista depende. Reconhecer e honrar esta interconexão não significa dissolver limites saudáveis ou tolerar comportamento abusivo. Pelo contrário, é precisamente esta compreensão mais profunda que nos permite estabelecer limites claros com o narcisista, reconhecendo que participar em suas ilusões não serve nem a eles, nem a nós mesmos. É um ato de amor autêntico, não o falso amor, baseado em codependência e pessoas agradáveis que o narcisista exige, recusar-se a participar na manutenção de ilusões que, em última análise, prejudicam todos os envolvidos. Jesus demonstrou precisamente este tipo de amor quando confrontou os narcisistas de seu tempo, um amor suficientemente forte para falar verdade ao poder, para nomear dinâmicas abusivas e para manter integridade mesmo diante de rejeição, ridículo e perseguição. Este não é o amor sentimental e passivo que muitas vezes passou por cristianismo, mas um amor feroz e transformador que se recusa a abandonar a possibilidade de cura genuína mesmo para aqueles mais profundamente enredados em padrões narcisistas. À medida que nos aproximamos do fim desta exploração, é importante reconhecer que o trabalho de identificar e responder ao espírito narcisista não é um exercício de julgamento moral simplista, mas uma prática contínua de discernimento, compaixão e compromisso com a verdade. É um trabalho que requer vigilância, tanto interna quanto externa. A disposição de reconhecer e confrontar tendências narcisistas em nosso próprio comportamento e pensamento, bem como a coragem de nomear e responder de forma apropriada ao narcisismo que encontramos no mundo. Este trabalho não é fácil nem confortável. Como Jesus descobriu, confrontar o narcisismo
especialmente o narcisismo entranhado em estruturas de poder, frequentemente acarreta consequências significativas. No entanto, é precisamente este trabalho que cria possibilidades para um tipo de liberdade e conexão autêntica que o sistema narcisista jamais pode proporcionar. O sinal que surge esta noite é um convite para este trabalho, um chamado para despertar da hipnose coletiva do narcisismo cultural e redescobrir formas de ser e estar no mundo que nutrem em vez de explorar, que conectam em vez de dividir, que curam em vez de ferir. É um chamado não para uma nova religião ou ideologia, mas para um compromisso renovado com a verdade fundamental que tanto Jesus quanto Jung reconheceram: que nossa plenitude e cura como indivíduos está inextricavelmente ligada à plenitude e cura de toda a comunidade da vida. Este é o legado mais profundo de Jesus, como um dos críticos mais incisivos do narcisismo em toda a história humana. Não um conjunto de dogmas a serem acreditados, mas um caminho a ser vivido. Não uma fórmula para a salvação individual, mas um convite para participar na transformação coletiva. Não uma fuga do mundo, mas um compromisso mais profundo com a realidade como ela realmente é. Jung expandiu e aprofundou este legado, oferecendo uma linguagem e estrutura psicológica que nos permite compreender mais plenamente as dinâmicas internas que tanto Jesus identificou. Juntos, eles nos oferecem ferramentas poderosas para reconhecer e responder ao espírito narcisista que Jesus alertou que se tornaria cada vez mais prevalente nos últimos dias de nossa civilização. O que fazemos com estas ferramentas? Se as usamos para nossa própria proteção e cura, se as compartilhamos com outros que estão lutando para entender dinâmicas destrutivas em suas próprias vidas, se as aplicamos à análise e transformação de sistemas maiores, é uma escolha que cada um de nós deve fazer. Mas é uma escolha com implicações profundas, não apenas para nosso bem-estar individual, mas para o futuro coletivo que estamos criando juntos. Portanto, enquanto consideramos o sinal que surge esta noite, este reconhecimento crescente de como o espírito narcisista tem moldado nossa cultura e relacionamentos, somos convidados a uma resposta que é simultaneamente contemplativa e ativa, pessoal e política, psicológica e espiritual. Somos chamados não apenas a ver a verdade do narcisismo que Jesus identificou há tanto tempo, mas a viver a partir de uma verdade mais profunda que transcende e transforma a lógica narcisista. Esta verdade mais profunda é o que Jesus chamou de reino de Deus e o que Jung chamou de self, a realidade mais ampla da qual nossos egos individuais são expressões parciais, o campo de potencialidade criativa e conexão do qual emergimos e ao qual retornamos. É a partir desta verdade mais profunda, não da reatividade do ego ferido, que podemos responder ao narcisismo de formas que catalisam cura e transformação genuínas. Quando respondemos a partir deste lugar mais profundo, não estamos simplesmente reagindo a comportamentos narcisistas específicos, mas abordando a ferida fundamental na raiz do narcisismo, a desconexão traumática do verdadeiro self, que é simultaneamente uma desconexão dos outros e do divino. Esta resposta não é nem complacência nem condenação, mas um convite constante à verdade, integridade e conexão autêntica. Jesus ofereceu este convite mesmo àqueles que eventualmente o crucificariam. Jung estendeu o mesmo convite àqueles que lutavam com suas próprias sombras e feridas narcísicas. E agora, diante dos desafios monumentais de nosso tempo, muitos dos quais têm raízes no narcisismo individual e coletivo que ambos identificaram, somos chamados a fazer o mesmo. O sinal que surge esta noite não é de desespero, mas de possibilidade. A possibilidade de que mesmo os padrões mais enraizados de narcisismo
possam ser transformados através de um compromisso inabalável com a verdade e um amor suficientemente forte para nomear e confrontar o que prejudica sem demonizar ou desumanizar. É a possibilidade de que, mesmo agora, no que parece ser o auge do triunfo do espírito narcisista, as sementes de uma forma fundamentalmente diferente de ser humano estão sendo plantadas. Estas sementes não crescem através de dominação ou controle, as estratégias preferidas do narcisista, mas através de presença, testemunho e compromisso constante com valores que correm contra a corrente do narcisismo cultural. Crescem através de pequenos atos de coragem e autenticidade, através da disposição de permanecer verdadeiro em um mundo de performance e manipulação, através da criação de ilhas de conexão genuína em um oceano de relacionamentos instrumentalizados. Assim como a parábola do grão de mostarda que Jesus compartilhou, estas sementes podem parecer insignificantes a princípio, mas contêm dentro de si o potencial para uma transformação que o sistema narcisista nem mesmo pode conceber. Uma transformação baseada não no poder sobre os outros, mas no poder não em acumular para si mesmo, mas em gerar abundância que pode ser compartilhada, não em elevar-se acima, mas em crescer junto. Este é o convite que tanto Jesus quanto Jung nos oferecem, um convite para participar conscientemente nesta transformação, para tornar-se o que Jung chamaria de indivíduos individuados, e o que Jesus chamaria de sal da terra e luz do mundo. É um convite não para a separação elitista, mas para uma forma de presença e engajamento que catalisa cura e transformação onde quer que nos encontremos. Então, enquanto refletimos sobre como Jesus alertou sobre o espírito do narcisista há 2000 anos e como este sinal está surgindo com nova clareza em nosso tempo, somos chamados não ao desespero ou resignação, mas a uma forma renovada de esperança e compromisso. Somos chamados a reconhecer que, mesmo no auge da influência narcisista, as sementes de uma forma diferente de ser já estão presentes e crescendo. O caminho à frente não é fácil. Requer coragem para enfrentar verdades desconfortáveis sobre nós mesmos, nossas relações e nossas culturas. Requer resistência para manter integridade em contextos que frequentemente a desencorajam ou punem. Requer sabedoria para discernir quando confrontar diretamente e quando criar espaços alternativos onde diferentes valores podem florescer. Mas é precisamente este caminho, o caminho que tanto Jesus quanto Jung mapearam em suas diferentes linguagens e contextos, que oferece nossa melhor esperança para a cura genuína, tanto individual quanto coletiva. É o caminho que reconhece que o antídoto para o narcisismo não é mais narcisismo em direção oposta, mas uma transcendência fundamental da lógica narcisista em si. Esta transcendência começa com a disposição de ver e nomear o narcisismo pelo que realmente é, não como um ideal aspiracional disfarçado de confiança ou assertividade, nem como uma identidade fixa e imutável, mas como uma estratégia de sobrevivência psíquica que se tornou mais prejudicial que útil. Continua com o compromisso de cultivar valores e práticas que correm diretamente contra a corrente do narcisismo. Vulnerabilidade em vez de invulnerabilidade, colaboração em vez de dominação, generosidade em vez de acumulação, presença autêntica em vez de performance calculada. E culmina não em um triunfo grandioso sobre o narcisismo, o que seria em si uma fantasia narcisista, mas na realização gradual e contínua de formas de ser humano que são simultaneamente mais humildes e mais poderosas, mais vulneráveis e mais resilientes, mais individuadas e mais conectadas do que qualquer coisa que o sistema narcisista possa imaginar ou produzir. Este é o caminho para o qual Jesus apontou quando alertou sobre o espírito narcisista há 2000 anos.
É o caminho que Jung mapeou em termos psicológicos modernos, e é o caminho ao qual somos chamados agora, enquanto o sinal que ambos previram surge com nova clareza em nosso tempo. O convite está diante de nós, a escolha é nossa, e as possibilidades são infinitamente mais expansivas do que o narcisismo, com toda a sua grandiosidade superficial e promessas vazias, jamais poderia oferecer. E enquanto encerramos este momento juntos, convido você a refletir profundamente sobre as áreas de sua própria vida, onde o espírito narcisista pode ter ganhado influência. Seja através de relacionamentos com outros, mensagens culturais internalizadas, ou padrões de pensamento e comportamento que desenvolvemos como proteção contra vulnerabilidade e dor. Esta reflexão não é um exercício de autocrítica improdutiva, mas um passo essencial para a libertação e transformação genuínas. Convido você também a considerar como pode responder diferentemente ao narcisismo que encontra no mundo. Não a partir da reatividade do ego ferido, mas da sabedoria mais profunda do self autêntico. Não com julgamento moralizador, mas com discernimento compassivo. Não com desespero pelo que é, mas com visão pelo que poderia ser. E, finalmente, convido você a se juntar à comunidade crescente daqueles que estão despertando para esta compreensão mais profunda. Aqueles que reconhecem o sinal que está surgindo e estão respondendo não com medo ou resignação, mas com um compromisso renovado com verdade, autenticidade e conexão genuína. Se este vídeo ressoou com você, por favor, deixe um comentário compartilhando suas próprias percepções ou experiências. Inscreva-se para continuar esta jornada de exploração e transformação. E compartilhe com outros que possam estar lutando para entender e responder a dinâmicas narcisistas em suas próprias vidas. Juntos podemos não apenas reconhecer o aviso que Jesus ofereceu há 2000 anos, mas participar conscientemente na criação de um mundo onde o espírito narcisista não é mais dominante. Um mundo onde as qualidades de amor, verdade e conexão autêntica que tanto Jesus quanto Jung valorizavam podem florescer mais plenamente. Este não é o fim de uma conversa, mas o começo. O sinal está surgindo. A escolha é nossa. E as possibilidades são infinitas.